Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Henrique e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento financeiro e pessoal. E hoje vamos falar sobre Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. E eu vou explicar os seus resultados do quarto trimestre de 2025. E não se esqueça, já deixa o like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. A divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 evidenciou mais uma vez o ritmo bastante distinto entre os grandes bancos brasileiros. O Itaú Unibanco, ITUB4, confirmou sua posição de destaque ao apresentar um ROI de 23,3%, crescimento sólido da carteira de crédito que ultrapassou 1,4 trilhões de reais e inadimplência bem administrada, em 1,9%, reforçando a consistência operacional do banco. Em contraste, o Banco do Brasil, BBAS3, registrou um trimestre fraco, com lucro de cerca de 60% inferior ao mesmo do período do ano passado. O ROI ficou limitado a 8,5%, impactado principalmente pela persistente deteriorização da carteira ligada ao agronegócio. Já o Bradesco, BBDC4, mostrou evolução gradual dentro do processo de recuperação iniciado no ano anterior, com o avanço do lucro, expansão do crédito e a melhora na qualidade dos ativos, ainda que alguns indicadores tenham ficado abaixo do esperado. O comportamento das ações reflete esse cenário desigual. O Banco do Brasil segue sob pressão, acumulando perdas de 1,46% no mês e 7,43% no ano, enquanto o Bradesco mantém um desempenho expressivo, com alta de 4,17% em novembro e a valorização máxima de 77% em 2025. O Itaú, por sua vez, continua sustentando o protagonismo do setor, com avanço mensal de 1,08% e com um ganho anual superior a 52%, mesmo após com um ajuste técnico posterior à renovação da sua máxima histórica. Esse conjunto de resultados reforça a leitura de um setor bancário operando em três velocidades distintas. O Itaú na dianteira, o Bradesco em consolidação da retomada e o Banco do Brasil ainda enfrentando desafios de rentabilidade e risco de crédito. Do ponto de vista técnico, o Banco do Brasil permanece negociando abaixo das médias móveis, com predominância do fluxo do vendedor e o risco de intensificação das quedas caso a perca da região de suporte entre R$ 21,30 e R$ 20. O Bradesco, apesar de uma correção pontual após renovar a máxima do ano, segue inserido em uma tendência de alta bem definida, com suportes importantes acima de R$ 17,80. Já o Itaú pode passar por um movimento de consolidação após atingir o novo topo histórico, mantendo o viés positivo enquanto respeitar a faixa de suporte entre R$ 39,40 e R$ 38,50, com espaço para retomada da alta caso supere novamente as resistências imediatas. O investimento em ações de grandes bancos brasileiros ao longo da última década, como o caso do Banco do Brasil, foi marcado por um percurso de resistência, capacidade de adaptação e geração contínua de valor do mesmo acionista. Mesmo diante das crises econômicas, alterações regulatórias e mudanças estruturais no setor financeiro, instituições bem estruturadas conseguiram atravessar períodos adversos e manter a confiança do mercado, diferente da instabilidade comum em prazos mais curtos. Nesse cenário, os últimos 10 anos se mostraram favoráveis para quem manteve Banco do Brasil na sua carteira. Um investimento realizado no início de 2015 teria acumulado uma valorização aproximadamente de 321% no fim dessa década. Em termos práticos, esse desempenho significa que um aporte de R$ 10.000 no passado teria alcançado cerca de R$ 42.000, enquanto outras aplicações de R$ 20 e R$ 30.000 resultariam respectivamente em R$ 84.000 e R$ 126.000 depois de um período de 10 anos. Embora o retorno não tenha sido acelerado quanto o de empresas ligadas ao setor de commodities ou setor de energia, o Banco do Brasil se destacou pela previsibilidade e robustez. Trata-se de um ativo que dificilmente apresenta movimentos abruptos, mas te recompensa com constância operacional, geração recorrente de lucros e pagamento relevante de dividendos, fatores que sustentam um bom desempenho a longo prazo. A temporada de resultados do setor financeiro no terceiro trimestre de 2025 foi em linhas gerais positivas e alinhadas às expectativas do mercado, incluindo o desempenho dos grandes bancos brasileiros. Nesse contexto, o Banco do Brasil confirmou um trimestre fraco, com queda de 60% no lucro ajustado em relação ao período de 2024, enquanto o Itaú voltou a se destacar ao apresentar números consistentes e dentro das projeções analisadas. O Itaú registrou um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, anualizado de 23,3%, acima dos 22,7% observados um ano antes desse período, e muito superior aos seus principais concorrentes, como Bradesco, Santander, que apresentaram ROI de 14,17% e 17,5%, respectivamente. O Banco do Brasil, por sua vez, ficou com um ROI de apenas 8,5%. Além disso, o Itaú demonstrou expansão da carteira de crédito
crédito que superou 1,4 trilhões de reais e manteve a inadimplência acima de 90 dias em 1,9%, reforçando a percepção de boa gestão de risco e execução consciente. Para analistas, o balanço reforça o otimismo com o papel, ainda que sem indicar movimentos mais intensos no curto prazo. No caso do Banco do Brasil, a leitura do mercado permaneceu cautelosa. A XP manteve a recomendação neutra de compra do papel, citando a combinação de recuperação lenta, rentabilidade baixa e dividend yield pouco atrativo. Um dos principais pontos de atenção segue sendo a carteira agro, que vem apresentando deterioração contínua e aumento da inadimplência, pressionando a qualidade dos seus ativos e os resultados do banco. O Bradesco confirmou mais um trimestre de recuperação gradual, embora parte dos números tenha ficado abaixo das expectativas. Houve crescimento da carteira de crédito e o avanço das receitas de serviços, compensados parcialmente com o aumento das despesas com previsões, sobretudo em operações corporativas. Ainda assim, analistas avaliam que o banco segue avançando no seu processo de reestruturação iniciado em 2024, com melhoria progressiva da rentabilidade e na qualidade dos seus ativos. Já o Santander apresentou um lucro acima das projeções, mas a avaliação qualitativa do balanço foi mais contida. Apesar da surpresa positiva no resultado final, os analistas apontaram fragilidades na qualidade dos seus ativos e destacaram que parte do desempenho foi favorecida por uma alíquota de imposto excepcionalmente baixa, que limita a leitura mais construtiva sobre o trimestre. Olhando à frente, levantamentos de um consenso indicam um cenário de otimismo moderado para o fechamento de 2025. O Itaú deve seguir entregando resultados robustos e possivelmente atingir um novo recorde de lucro, enquanto o Banco do Brasil tende a revisar as suas projeções após o novo guidance. As estimativas também ajudam a redimensionar o potencial de crescimento e o espaço para novas surpresas, positivas ou negativas, na sua próxima rodada de balanços. O Bradesco informou que o seu conselho de administração aprovou a distribuição de 3,9 bilhões em juros sobre capital próprio, o JCP, que são complementares aos acionistas, conforme um comunicado divulgado ao mercado. O pagamento está previsto para ocorrer até o fim de julho de 2026. De acordo com o banco, o valor aprovado corresponde a cerca de 30 centavos por ação ordinária e 38 centavos por ação preferencial. Terão direito aos proventos investidores que constarem como acionistas na data base de 29 de dezembro, com os papéis passando a ser negociados na condição de ex-JCP complementares. O montante líquido a ser pago, já descontado o imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 15% será de cerca de 30 centavos por ação ordinária e 32 centavos por ação preferencial. O banco reforçou que o crédito aos acionistas será efetuado até 31 de julho de 2026, complementando a política de remuneração aos investidores. O Itaú Unibanco voltou a ser descrito como um banco de desempenho praticamente inabalável após a divulgação de seus resultados. O balanço positivo impulsionou as ações, que chegaram a subir cerca de 3% no seu último pregão, mas reduziram seu ritmo ao longo do dia e encerraram a sessão de valorização em 1,26%, sendo vendidas a R$ 36,14. O movimento reforçou a percepção de que o mercado, mesmo com um valuation considerado elevado, segue como uma das principais escolhas entre os analistas. No período, o Itaú registrou um lucro líquido recorrente gerencial de cerca de 11,5 bilhões de reais, alta de 14,3% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2024 e levemente acima das estimativas do mercado. O desempenho foi sustentado por avanços na rentabilidade, expansão da margem financeira com clientes e revisão positiva das projeções para o ano. O ROI consolidado atingiu 23,3%, com melhora sequencial, refletindo o crescimento do crédito, aumento das receitas com tarifas e disciplina no controle de custos. A receita líquida de juros com clientes avançou 3,1%, impulsionada por maiores volumes, melhores mixes de crédito e margens mais favoráveis a passivos. A inadimplência acima dos 90 dias permaneceu estável em 1,9%, enquanto o custo médio seguiu controlado em 2,6% da carteira. A carteira total de empréstimos ficou praticamente estável no trimestre, com destaque para o crédito imobiliário, operações voltadas para pequenas e médias empresas. O banco entregou mais um trimestre consistente, reforçando sua liderança em escala, eficiência e lucratividade ao longo dos ciclos econômicos. Além dos números operacionais, o Itaú revisou para cima suas projeções, especialmente para o crescimento dos seus clientes, agora estimado entre 11% e 14%. Além das perspectivas favoráveis no curto prazo, o histórico a longo prazo do Itaú reforça sua atratividade para investidores pacientes. Quem tivesse investido R$10.000 em ações do banco em agosto de 2005, quando os papéis eram negociados pouco acima de R$1, teria hoje cerca de R$135.000. Isso representa uma valorização aproximada de 1.250% ao longo de 2 décadas, considerando apenas a apreciação das suas ações, sem incluir os dividendos, impostos e os novos aportes. Mesmo em horizontes menores,
os retornos seguem expressivos. Em 15 anos, o investimento inicial teria crescido mais de 450%, alcançando cerca de R$ 55.000. Em 10 anos, a alta acumulada seria superior a 350%. Até em períodos mais curtos, como 5 anos ou apenas 1 ano, o desempenho teria sido positivo. Os dados reforçam o histórico de geração de valor do Itaú a longo prazo, evidenciando a consistência do banco como ativo de longo prazo para investidores. Mas você acredita que chegou a hora de comprar essas ações dos grandes bancos? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos de finanças e investimentos que saem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.